Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse caso do Grupo Wagner, né? Que é esse grupo de mercenários que estava atuando na Ucrânia, né, conectado com o governo russo e que teve um problema lá agora, eles fizeram um motim, né? E parece que a coisa já foi neutralizada, né? Mas o fato é que esse grupo Wagner é um grupo de mercenários e isso é interessante para a gente pensar, né? O mundo que a gente está vivendo, o que isso tem de reprodução do que já aconteceu na história recente, até mesmo na história antiga, e o que isso mostra, na verdade, em relação ao mundo atual, né? Porque o chefe do grupo Wagner, que é um sujeito chamado Yevgeny Prigozhin, é um empresário, né? Um cara com muitos negócios aí pelo mundo, e esses negócios estão conectados com a sua ação como mercenário do governo russo, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, certo? E fazer algumas conexões aqui também com a filosofia e com a literatura, tá? Então, antes de falar sobre esse termo mercenários, vamos fazer um resumo da questão, um resumo rápido aqui, vou deixar o link para vocês de três, né? Vou deixar 3 links aqui, tá? 2 vídeos do YouTube, um da BBC e um de um canal aqui que fala sobre exército e tal, e uma notícia do UOL, tá? Então vamos resumir aqui a questão, tá? Quem não acompanhou ainda ou quem está acompanhando, para poder fazer um retratinho aqui da coisa, certo? O grupo Wagner é um grupo, enfim, paramilitar, né? Inclusive o pessoal da BBC, né? Eles definem o grupo Wagner como um grupo paramilitar de caráter não oficial, tá? E aí é um grupo que tem entre 10 e 60 mil integrantes, né? Quer dizer, é um grupo bem grande, bem numeroso, né? Em se tratando de um grupo paramilitar. É formado por russos, ucranianos e chechenos, né? Da Chechênia, que é uma região ali do sul da Rússia, tá? E uma das características principais desse grupo é que ele é formado por uma galera muito xenófoba, né? Ou seja, pessoas que não abrem espaço para estrangeiros, né? Então, essa é uma característica já para a gente pegar para pensar, né? Porque esses grupos paramilitares, mercenários, etc., em sua imensa maioria, eles não têm muita conexão com o território, né? É gente que funciona para além das vinculações mais nacionalistas ou, enfim, patrióticas, se é que se pode dizer assim, do exército, né? Então eles são grupos que agem por dinheiro, agem por grana, né? Só que existe uma variedade gigantesca desses grupos, né? E esse grupo especificamente falando, o grupo Wagner, ele parece ser um grupo que tem conexões com a história da Rússia, né? E não é um grupo de mercenários sem pátria, vamos dizer assim, né? Eles têm uma certa vinculação lá com o governo russo e com digamos, as vinculações mesmo de etnia ali dos russos, dos chechenos, né? E dos ucranianos, tá? Agora, parece que a vinculação deles mais efetiva mesmo é com o Putin, né? O governo da Rússia, e eles estavam, né, lá lutando na Ucrânia em favor do exército russo, da Rússia, né, como país, tá? E aí, uma das coisas curiosas, né, porque como é um grupo não oficial, ele está registrado na Argentina, segundo consta, né? Olha que coisa curiosa, né? E, enfim, só que as suas bases estão no sul da Rússia, tá? E aí o Prigozhin, ele, na verdade, o que ele quer? Por que aconteceu esse motim lá, né? Porque ele quer a queda do ministro da Defesa russo e do chefe do Estado-Maior russo, né? Ele quer que os dois sejam retirados do poder, porque, segundo ele, as missões lá na Rússia, na Ucrânia, né, do exército russo, estão muito devagar, né? Ele queria que a coisa fosse mais veemente, mais violenta e tal. E aí, para isso, ele precisaria, né, segundo ele estava pleiteando, que esses 2 integrantes do exército russo fossem, enfim, limados dali, né, o chefe do Estado-Maior e o ministro da Defesa.
e o Putin, na verdade, não fechou com ele, falou, né, você, na verdade, ele classificou o Prigozhin como traidor e, enfim, não topou a sugestão e o motim, né? E aí a BBC diz o seguinte, né, eles operam de forma pouco transparente e sob ordens de ex-militares e magnatas que lucram com a guerra. E isso é uma característica também, né? Todo evento de guerra, ele tem, de certa forma, ali essas vinculações ideológicas ligadas ao Estado ou à nação, né? Ligadas à nação, e existe a ideologia particular, né, do sujeito que está conectado com vendas e compras de produtos. E muitas vezes, quer dizer, em todas essas situações, essas pessoas muitas vezes vinculam, né, o seu negócio à guerra e lucram com isso, né? Porque a guerra precisa de armamentos, precisa de veículos, roupa, comida, né? Tudo isso vai funcionando junto com os combates, né? Então tem sempre gente ali lucrando com esses eventos, tá? O grupo Wagner surgiu em 2014 nos conflitos do leste da Ucrânia e ele foi protagonista na anexação da Crimeia pela Rússia, né? Que foi um evento importante em 2014. A Rússia invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia, tomou a Crimeia da Ucrânia, né? E o grupo Wagner foi um dos protagonistas desse evento, ele surgiu ali, né? E na verdade eles já participaram de 12 batalhas no exterior, tá? Na Síria, na Líbia, na República Centro-Africana e em outros países. E na maioria dessas incursões, esses integrantes do grupo Wagner, especialmente o seu chefe, né, que é o Yevgeny Prigozhin, eles recebem como contrapartida pela sua atuação nesses eventos grana, né? Negócios envolvendo petróleo, né? Então dá para perceber, inclusive, que esse modelo, esse tipo, né, de mercenário mais atual, mais recente e conectado com essas grandes, né, com esses grandes impérios, eles não jogam mais com quantias pequenas, né? É gente que está jogando com negócio alto, com grana alta, né? E, enfim, gente que está lucrando com esses conflitos, com a invasão de países, né? E a tentativa de modificar certos regimes, como acontece na Síria, por exemplo, né? Agora, é curioso falar, inclusive, que os Estados Unidos também faz a mesma coisa, né? Isso já é um ponto aqui para a gente ponderar. Os Estados Unidos fazem esse mesmo tipo de ação desde há muito tempo. Os russos fazem, os Estados Unidos fazem, todos os grandes impérios fizeram isso na história da humanidade. E, né, enfim, os Estados Unidos não é diferente, tá? Só para finalizar, antes da gente falar dessa questão dos Estados Unidos, para finalizar aqui, o Sergei Sukankin, que é um especialista em segurança da Rússia, diz que no início, ele diz no vídeo da BBC, né, que no início era proibido ter sido preso, né, para entrar no grupo Wagner, mas hoje eles já estão inclusive cooptando e até cadastrando lá ex-presidiários, né, ou pessoas que estão presas para poder trocar a pena, né, por ação nessas guerras aí, tá? Enfim, pessoal, e aí para finalizar, tem uma notícia de ontem, que é a mais recente aí, de que parece que o motim foi encerrado, tá? E aí o UOL diz o seguinte aqui, ó, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conseguiu controlar rapidamente o motim das tropas mercenárias que ontem chegaram a avançar em comboio à capital russa, mas a insurreição terminou com o grupo Wagner rachado e longe do fronte por um dia, em vitória momentânea do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tá? E aí eles finalizam dizendo que quem negociou essa, digamos, né, o fim do motim, né, foi o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e o Prigozhin está exilado na Bielorrússia agora, pelo que diz a notícia, certo? Então o motim já foi encerrado, tá? E aí, pessoal, vamos voltar aqui à questão dos Estados Unidos, tá? Antes da gente falar de outros detalhes, inclusive do Wagner, né? Por que esse nome aí também é legal a gente pensar isso. Vamos lá, né? O Chomsky fala nesse livro aqui, 11 de setembro, né, no qual ele analisa o atentado de 11 de setembro,
ele cita alguns crimes cometidos pelo Estado americano, Estado dos Estados Unidos, né? Nesse mesmo nível, né, de contratar rebeldes, separatistas, fanáticos religiosos. Vários grupos que existem no Oriente Médio ali começaram sendo financiados pelo governo americano para poder combater governos que não interessavam aos americanos, né? O Estado Islâmico, enfim, né? O próprio Saddam Hussein, né? E o Osama Bin Laden são exemplos mais conhecidos disso aí. E aí o Chomsky cita aqui na página 90, 91, inclusive conexões dos Estados Unidos com a Arábia Saudita para financiar esses grupos, tá? Então ele diz, né, que o mais extremado Estado fundamentalista depois do Talibã é a Arábia Saudita, cliente preferencial dos Estados Unidos desde a sua fundação. Nos anos 1980, os Estados Unidos, conjuntamente com a inteligência paquistanesa e ajudados pela Arábia Saudita, Inglaterra e outros, recrutaram, armaram e treinaram os fundamentalistas islâmicos mais radicais que puderam encontrar, com o objetivo de causar o maior dano possível aos soviéticos no Afeganistão. Como Simon Jenkins observa no Times de Londres, esses esforços destruíram um regime moderado que existia no Afeganistão, né? E criaram um substituto de tipo fanático a partir de grupos afoitamente financiados pelos americanos. A maior parte do dinheiro foi provavelmente saudita. Um dos beneficiários indiretos foi ninguém menos que Osama Bin Laden, né? Então, quer dizer, e isso foi, né, um senhor tiro no pé, né? Porque os americanos financiaram o Osama Bin Laden, né, no Afeganistão para lutar contra os russos. Depois o Osama Bin Laden, com a grana que ele ganhou ali, ele formou o próprio grupo, a Al-Qaeda, né? E aí se expandiu e depois, segundo consta, né, ainda ninguém tem certeza absoluta disso, mas segundo consta foi um dos mentores do atentado de 11 de setembro de 2001. Então, quer dizer, né, é uma situação muito complicada, porque aí entra a questão do princípio, né, o princípio do mercenário, né? Porque o mercenário é alguém que está jogando simplesmente pelo dinheiro, né? É óbvio que existe ali, né, uma diversidade muito grande de tipos, né? E você vai ver, como eu falei aqui em relação ao Grupo Wagner, que o Grupo Wagner tem uma conexão ali, né, mais étnica com a Rússia, com, enfim, a Chechênia, mas você vê que, de fato, no geral, esses grupos agem pela grana, né? Agora, é interessante também pensar que o caso do Osama Bin Laden já é um pouco até o inverso disso, né? Porque o Osama Bin Laden era um fanático religioso mesmo, né? Ainda que tivesse também vários negócios. Parece que a família do Bin Laden era muito rica também, né? E parece que é rica até hoje. Mas enfim, né? O fato é que esse é um aspecto curioso do mundo atual, né? Do mundo recente. E, enfim, isso diz muito respeito a essa palavra. E aí no dicionário, né? Só para a gente situar aqui, né? O termo que a gente está usando, o dicionário diz que mercenário significa, né, aquele que serve a alguém ou trabalha apenas pelo dinheiro, né? Quando se diz apenas, né, enfim, porque não há nenhum tipo de vínculo ideológico mais amplo, né? E aí o sujeito fica ali quase que um bandido, né? E é interessante pensar também o quanto que isso tem, né, de uma certa conexão com esse neoliberalismo, né, que a gente vive no mundo recente, porque é isso, né? O neoliberalismo é o jogo, de certa forma, defender essa tese de que todo mundo tem que jogar apenas pelo dinheiro. As grandes ideologias, né, acabaram, os grandes vínculos de projeto também acabaram, e é cada um por si, pela grana, e é só isso, né? Então, de certa forma, nessa perspectiva neoliberal, todo mundo seria um pouco mercenário, de certa forma, né? E, enfim, isso cria várias situações problemáticas, porque no limite isso atinge, por exemplo, tipos como o miliciano no Brasil, né? O miliciano é isso aí, ele joga só pela grana, né? Ele quer, na verdade, afastar o Estado de cena, né?
afastar o debate público, é só a grana que interessa, ali, só o jogo do dinheiro e as armas, né? Enfim, é importante pensar nisso. Mais dois sentidos que tem essa palavra, né? Mercenário, que é o interesseiro venal, né? Ou seja, o criminoso, né? E um soldado que por dinheiro serve a um governo estrangeiro. Então, de certa forma, esse terceiro sentido, que é o soldado que serve a um governo estrangeiro, não serve para o grupo Wagner, porque o grupo Wagner ele está conectado com a etnia russa ali, né, e tudo mais. Agora, há uma coisa meio curiosa ali também, porque é um grupo que tem integrantes que são russos, ucranianos e chechenos, né? Mas eles estão lutando pela Rússia lá, ou estavam, né? Porque agora parece que foram afastados, né? Então essa questão dos mercenários é uma questão curiosa, porque ela de certa forma, ela denota inclusive essa multiplicidade aí de símbolos que estão em jogo nessas questões, né? A guerra, ela de longe a gente olha para ela, né? E é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas você vê ali na meiuca disso uma série de interesses deslocados dessa verticalidade aí que também estão em jogo ali. Inclusive, especialmente esses interesses econômicos e, de certa forma, né, criminosos. Né? Gente que está jogando ali para meramente ganhar dinheiro em cima da morte dos outros, né, do sofrimento dos outros, e dane-se, né, o diálogo e dane-se tudo. Então, enfim, é isso. Agora, para falar um pouquinho sobre esse nome, né, do grupo, tá? Eu acho bacana deixar duas referências, porque o grupo se chama Grupo Wagner, né, e tem conexão com o Richard Wagner, que é um dos grandes nomes aí da música clássica, e é um cara que faz o deslocamento da música tonal para a música atonal no início do século XX. Né? Eu deixo duas dicas para vocês aqui, esse trabalho do Nietzsche, né? Está aqui no livro de bolso, né, que chama-se O Caso Wagner. Na verdade, tem dois textos do Nietzsche aqui. Um deles, porque o Nietzsche é contemporâneo do Wagner, né, e ele teve rixas com o Wagner ali. Né? E aí, aqui dentro tem um texto do Nietzsche elogiando o Wagner, e no outro texto ele descasca o Wagner, critica o Wagner, né, por uma série de motivos, dentre eles... Tá? Vamos lá, só para citar aqui rapidamente, na página 85, ele fala que o Wagner é um perigo, né? E aí diz que, né, a intenção que guia a música moderna, naquilo que hoje é denominada como um termo muito forte, mas pouco claro, que seria a melodia infinita, pode ser compreendida como uma comparação. Aí ele fala sobre o mar, né? Entrando no mar, perdemos aos poucos contato com o fundo, tanto que no fim nos deixamos levar pelos elementos. Nada mais nos resta senão nadar. Na música antiga era necessário fazer algo totalmente diferente no movimento rítmico, mais vivo e mais lento, gracioso, solene ou ardente, dançar. Né? À medida necessária na ocasião, o respeito de graus determinados de tempo e força de valor igual exigiriam da alma do ouvinte uma ponderação constante. Então o Nietzsche está associando à música antes do Wagner uma certa ponderação constante, né? Que era, segundo ele via, né, o desenho da música tonal anterior. Né? Então, Mozart, Beethoven, Chopin, etc. E ele continua, né? É no contraste entre essa corrente de ar fresco e da brisa morna da exaltação que constituía o encanto de toda boa música. Richard Wagner quis outra espécie de movimento. Ele inverteu as condições fisiológicas da música anterior, e aí nadar, planar, em vez de marchar, dançar. Aí está o que talvez exprima o elemento decisivo, a melodia infinita, que é justamente romper toda a regularidade de tempo, de intensidade, e funda sua riqueza de invenção precisamente naquilo que para um ouvido antigo é heresia e blasfêmia rítmicas. De certa forma, essa leitura do Nietzsche a gente pode fazer um paralelo disso com esse papel dos mercenários, né? Porque o mercenário é isso, ele não está jogando para nenhum tipo de ponderação constante, de cadência, ele está ali, né, nesse jogo radicalmente aleatório e, enfim, desconectado de qualquer tipo de projeto razoável. Né? É só a grana que está em jogo. Obviamente que o Wagner, né, o Richard Wagner, como nome na história da música, ele é muito mais do que essa ideia de mercenário pode dar conta, né? Mas alguns aspectos dessa posição do Wagner na história da arte
de certa forma, mostram que tem algum sentido, né, essa apropriação desse símbolo pelos mercenários, né? Tem algo ali que permite essa conexão, e isso é o caso da gente pensar a respeito, né? Porque isso mostra também uma reflexão que eu tenho feito aqui também, até no canal mesmo, e eu, enfim, um dia eu quero ver se eu transformo isso em texto, mas o fato de que, né, quais são os limites da arte, né? Quais são os limites da arte, porque isso é realmente uma questão, né? E ao mesmo tempo, quanto que esse limite muito, enfim, até mesmo enigmático, né? Ele demonstra da necessidade de um jogo de xadrez ali no mundo contemporâneo entre a política e a arte para a gente poder pensar essa questão. Mas enfim, fica aí a dica do livro do Nietzsche, tá? E também a dica do livro do José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido. Ele fala também várias vezes aqui sobre o Wagner, né? E, enfim, ele usa essas expressões também, né? Tem várias coisas interessantes aqui. E, por exemplo, né, ele fala na 170, ele diz, né, que o Wagner escreveu algumas das mais impressionantemente belas entre as músicas, a grandeza e a derrocada de uma arte total concebida como aniquilação, onde, como disse dele Adorno, o imperialista decadente tem o mérito de sonhar a sua própria catástrofe, né? Isso aqui, de certa forma, por um lado, né, é muito mais amplo do que um grupo de mercenários ali lutando por dinheiro e por negócios, né? Mas existe alguma coisa aqui de desvinculação das lógicas anteriores que permitem enxergar um traço ali, né, dessas desvinculações, tanto na música do Wagner quanto no trabalho do grupo Wagner, né, na Ucrânia, lá em prol dos russos, tá? E aí, pessoal, para a gente finalizar a reflexão do vídeo de hoje, tá? Umas questões que surgem, né, em relação a isso. Porque o que é isso, né, o mercenário? A gente tem, né, o mercenário, ele não está ligado a um Estado de maneira estrita, né, porque os interesses principais dele são a grana e o próprio bolso, né, os próprios interesses. E aí a gente tem vários grupos e vários casos que a gente pode conectar com esse conceito e que muitas vezes não são conectados com ele, né? Vamos pegar um exemplo aqui, porque o próprio neoliberalismo, como eu falei, ele é, de certa forma, defensor dessa lógica, do importante é a grana, né? Estado mínimo e o resto é o resto, né? Os mercenários não são exatamente uma novidade, né? Você tem os espiões da Guerra Fria, eles eram mercenários, a maioria deles, né? Ou plantados pelo próprio país, ou então contratados, né, no país adversário para fazer esse trabalho, né? Mas a gente tem uma série de outros símbolos e outros casos que podem ser exemplos disso, né? O motim, né? O motim que não acontece só nesse tipo de situação, mas acontece também em navios, né? Enfim, tá? Que é quando a própria população, o próprio grupo de pessoas, né, que está a tripulação, né, entra em confronto com a chefia ali da situação, né? E aí você tem um grupo que passa a ser, né, paramilitar, vamos dizer assim, né, para usar um apelido. Ele passa a funcionar a partir de uma lógica que está desconectada do projeto inicial, né? Isso, na verdade, em vários casos na história da humanidade, os golpes de Estado foram dados por mercenários, né? Pessoas que estavam ali infiltradas por governos estrangeiros e que geraram, né, enfim, golpes e geraram modificação de regime, modificação de governo, na maioria esmagadora dos casos em prol de interesses econômicos ou até mesmo religiosos, enfim, né? E aí, o bolsonarismo, por exemplo, existe uma certa faceta no bolsonarismo que é muito conectada com essa coisa, né? Porque você olha o discurso dos bolsominions, dos bolsonaristas de maneira geral, é uma coisa quase que conectada com... Eles são quase que mercenários de dentro do próprio país, né? E até o Chomsky fala isso no trabalho dele, né? Que o Jean Baudrillard também fala isso, que quando o Estado não, né, quando não há inimigo externo de maneira direta,
a coisa começa a ficar meio que uma guerra intestina ali, né? E você olha para os bolsonaristas, né? É uma coisa muito estranha aquilo, né? Porque eles acham de verdade que eles são patriotas, né? Não tem nenhum projeto nacional, é só a negação da esquerda, só, né? Não tem nada ali de projeto, nada, né? Não tem nenhum desenho de projeto. E você vai ver, no fundo, é grana. O que eles querem é defender interesses próprios. O Bolsonaro foi para a televisão dizer: eu só nego imposto mesmo. Quer dizer, o Estado para ele é um problema. Então esse desenho do bolsonarismo é um bando de mercenários, né? De pequeno, médio e longo alcance, vamos dizer assim, né? Ali fingindo que são patriotas, que tem algum tipo de projeto. Quer dizer, essa ligação do bolsonarista com o símbolo da bandeira ou da camisa e tudo mais do Brasil, ele é uma coisa absolutamente cínica, né? Não existe nenhum projeto a não ser o projeto da grana para si próprio. Pagar menos imposto, sonegar imposto, diminuir o Estado, né? E aí você começa a perguntar, tá bom, mas qual é o projeto para a educação? Não tem, né? Então, assim, de certa forma, o bolsonarismo é uma coisa meio mercenária também, né? Tem um traço muito grande aí de mercenários, né? O que mais? Né? E agora o tal do George Washington de Oliveira está sendo julgado aí na CPI do 8 de janeiro porque tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, né? Quer dizer, isso é um ato terrorista, e o terrorismo ele é um tipo de... né? Ele é um grupo que tem traços semelhantes ao mercenário também, né? Porque ele não tem conexão com o Estado, não tem conexão com nenhum tipo de projeto de diálogo de médio e longo prazo, é só ali aquela coisa instantânea e, enfim, né? E vinculações muito ocultas e enigmáticas, ou religiosas, ou meramente por dinheiro, né? Então, enfim, e aí, para finalizar, talvez o maior grupo de mercenários que existe no mundo hoje são os rentistas, né? Das bolsas de valores, apostadores de bolsas de valores, que entram no país, compram títulos da dívida pública, apostam esses títulos, vão ganhar de qualquer jeito, estão cagando se vai ter, né, se vai ter guerra civil, se vai ter, enfim, desastre econômico, falta de emprego, fome, eles querem ganhar dinheiro, eles só jogam pelo dinheiro, eles cabem nessa definição, né? Quem trabalha somente por dinheiro, o mercenário, é o rentista das bolsas de valores, né? E também existe um traço grande também de mercenário nas multinacionais, né? Que também entram nos países para poder chupar ali a força de trabalho, né? Pelo menor valor possível, especialmente naqueles países lá do leste da Ásia e tal, na África também, e ganhar grana com isso, e só isso que interessa, pagar o mínimo de imposto possível, né? Enfim, e tudo isso e tudo mais. E aí, para finalizar mesmo, eu tinha separado um monte de livros aqui, talvez eu faça mais um vídeo, tá, para poder falar disso. Mas para finalizar, a gente tem os dois casos mais conhecidos de mercenários do Brasil, né, nos últimos anos, que são o Juiz Moro e o Dallagnol, né? Juiz Moro e Dallagnol são dois mercenários que jogaram contra a própria pátria, né? Foram para os Estados Unidos, foram contratados lá pelos americanos para poder, enfim, fazer esse jogo sujo aqui, destruir as empresas brasileiras, prender um presidente, né, soltar na mídia a ligação telefônica da presidente da República com o ex-presidente, quer dizer, um negócio que, se fosse nos Estados Unidos, ele ia para a corte marcial, né? Então, quer dizer, o Juiz Moro e o Dallagnol são dois mercenários, tá aí provado e comprovado hoje em dia, né? São ótimos exemplos disso. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A reflexão do vídeo de hoje foi essa, certo? Sobre essa questão dos mercenários do grupo Wagner e algumas outras conexões possíveis desse conceito do que é o mercenário, tá? E de repente a gente volta amanhã para falar mais disso, tá? Ou de outro assunto aqui do canal, beleza? Tamo junto aí, abraço, fui!